Pronto. Então, boa noite a todos. A gente vai começar mais uma noite de Evangelho online, aqui no Centro Espírita João Batista. E hoje a gente tem a Luciana Zampieri falando do capítulo 6, item 3 e 4, O Consolador Prometido. E como de costume, depois a gente vai fazer a leitura do livro Pão Nosso, que é o capítulo 10, Sentimentos Fraternos. E depois a gente tem as vibrações e a prece final. Então, eu vou pedir a Luciana para começar com a prece inicial, para a gente abrir os nossos trabalhos dessa noite. Então, neste momento, nós vamos nos recolhendo intimamente. Quem se sentir à vontade pode fazer uma respiração mais profunda, trazendo à tela mental a imagem do nosso Senhor e Mestre Jesus, que Ele possa clarear os nossos pensamentos, que Ele possa clarear as nossas emoções, que Ele possa trazer o consolo prometido há mais de 2000 anos, neste momento tão delicado pelo qual passa toda a humanidade. Que possamos nos reconhecer e nos unirmos como uma grande família, tendo esse Divino Mestre como irmão, a nos guiar, a nos fortalecer, e que o Evangelho desta noite possa, mais uma vez, nos amparar nesse caminho que trilhamos vagarosamente na senda do nosso progresso pessoal. Agradecemos a todos os espíritos amigos da casa que nos acolhem com tanto respeito, que têm tanta paciência com cada um de nós, trabalhadores humildes e ao mesmo tempo pacientes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito Ótimo, bem. Luciana. Eu acho que você já está conseguindo compartilhar aí. Vamos lá ver. Acho que sim. Sim. Tá dando para ver? Sim, estamos vendo. Tá. Então, como a Ana já disse, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6, itens 6 e 4, Consolador Prometido. Não estou conseguindo mudar, Ana. Será que é algum problema? Não, não seria problema daqui, não. Poderia ter algum problema aí no seu computador, mas você clicou... Pronto, mudou. descobri aqui, descobri. Mudou. Então diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, aqui, eu grifei essas duas palavras, outro Consolador, porque o maior Consolador que nós já tivemos foi Jesus, e é Jesus. Por meio da sua figura amorável, dos seus ensinamentos,
da vida que ele escolheu ter junto a nós, de simplicidade, de exemplo. Essa atitude de Jesus, esse homem, essa figura, já foi para nós um grande consolador. Só que ele sabia que nós ainda éramos crianças espirituais, muito imaturos, muito necessitados ainda na senda do progresso, e antes de partir, então, ele nos anuncia que a consolação continuaria por meio de um consolador. E ele nos prometeu a vinda de algo, de alguém que viria dar continuidade, que iria resgatar, que iria reforçar, que iria melhor esclarecer aos nossos espíritos tão necessitados a sua palavra. E essa questão da consolação, nós buscamos sempre na figura de Jesus e sempre buscamos muitas vezes no outro, na figura paterna, na figura materna, na figura de um amigo, na figura de um santo, de um espírito mais evoluído. E isso faz parte do nosso progresso. Mas hoje o convite é para que, por meio do Espiritismo, que é o nosso consolador, quando diz consolador prometido aqui, é o Espiritismo, é a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela é o quê? Ela nos traz o ensinamento, a base da reencarnação. Desse instrumento divino que Deus nos fornece para que a gente possa, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio suor, com a nossa própria mente e esforço pessoal, vencermos as nossas próprias imperfeições. Então, esse consolador, ele é consolador e, ao mesmo tempo, é convite para a nossa melhora pessoal. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Agora, com relação ao Espírito de verdade, lá no Evangelho, em vários trechos das muitas obras que Kardec nos deixou, aparece assinado o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Ou o que é o Espírito de verdade? Como ele se nos apresentou? Em que época? De que forma? Deixa eu tentar mudar aqui que eu estou apanhando. Acho que eu consegui. Então, o primeiro encontro com o Espírito de Verdade aconteceu em 25 de março de 1856, pela comunicação da jovem médium Baudin. Nessa ocasião, Kardec se reunia com essas médiums e ia fazendo perguntas, várias perguntas para os espíritos, de forma a começar a ter um embasamento para a construção da codificação, que hoje é a nossa base, o nosso embasamento teórico para os nossos estudos. E na ocasião, quando esse espírito se apresentou, Kardec perguntou: consentirás em me dizer quem és tu? Ao que o espírito, então, respondeu: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então, o Espírito de verdade, segundo muitos estudiosos da doutrina espírita, seria o próprio Jesus e espíritos muito iluminados, de alta escola, a ele ligados, e que fazem e fizeram esse trabalho juntamente com Jesus, que falavam através das médiuns, mas em nome de Jesus, quando não era o próprio Jesus, a trazer à humanidade essa consolação que a gente conhece, né, por meio da doutrina espírita, mas que não é um tesouro particular da nossa doutrina. Na verdade, isso é para todas as religiões, só que para nós há essa clareza, há esse
esse descortinamento do que seria esse consolador. Porque, de fato, é uma grande consolação sabermos que a vida continua, que temos muitas oportunidades de nos reencontrarmos com as nossas próprias mazelas, com aquilo que é ainda um desafio para nós, com aquilo que ainda nós precisamos melhorar e, ao mesmo tempo, em nos encontrando com aquilo que nós precisamos melhorar, também encontramos com aquilo que temos de bom e que temos a contribuir com o avanço do outro, o avanço da humanidade. Então, quando nós temos essa clareza da reencarnação, isso nos traz um conforto, até mesmo na perda de uma pessoa amada, num distanciamento não programado, num grande choque familiar que vem por meio de uma desencarnação inesperada. Então, esse respiro de saber que a vida continua, que essa passagem é apenas um passo que nós damos na senda do nosso progresso pessoal, que a vida continua, realmente isso nos traz a esperança, nos traz o alento, e por mais que nos seja difícil algumas etapas da nossa caminhada, a gente tem o consolo de sabermos que esse sofrimento, essa angústia tem um prazo para acabar. Tá? Até aqui, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? A gente, embora esteja gravando, eu ignoro um pouco isso, porque o que vale é o agora, né? Quem está aqui, quem assistir depois, claro, a gente fica muito feliz, mas quem estiver aqui agora, quiser fazer alguma colocação, porque eu aprendi no João Batista que nós precisamos ser mais próximos, mais íntimos, então é para isso aqui que nós estamos. Quem alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? Então vamos lá. E aqui nós temos uma advertência do Cristo: ouçam os que têm ouvido para ouvir. E essa frase foi nos dita muitas vezes, ela reaparece em muitas obras, mas aqui a gente está fazendo o foco com a doutrina espírita. Ouça os que têm ouvido de ouvir. Não só ouvir, mas vermos, experienciarmos e reconhecermos que tudo aquilo que acontece na nossa vida e que a gente considera ruim, tem uma causa justa e uma causa útil. Todas as dores, então, têm aí uma explicação, que deve fazer parte, possivelmente, ou de uma prova, ou de uma expiação, ou de algo que nós nos oferecemos para passar, mesmo sem precisarmos, para ajudar alguém que está perto de nós, tá? E aqui uma frase: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. As aflições, a gente já disse isso num outro encontro, essa frase nos parece um pouco esquisita, né? Porque bem-aventurados os aflitos, como a gente pode ser bem-aventurados quando nós estamos aflitos? E algumas traduções do aramaico traduzem esse bem-aventurados como avante os aflitos, dizendo que nós somos sim bem-aventurados por estarmos sofrendo, porque na grande lei isso é o remédio que vai curar aquilo que nos faz sofrer. Mas, ao mesmo tempo, essa outra tradução nos traz um convite, assim, um pouco mais para um espírito que está na caminhada e que tem mais maturidade para entender que, embora nós sejamos bem-aventurados e estejamos aflitos, nós somos, acima de tudo, espíritos lutadores, que precisamos ir avante, ir à frente, que nós recebemos o consolo, sim, primeiro de quem reencarnou conosco para nos ajudar, os nossos familiares mais próximos,
os nossos amigos, os nossos espíritos que nos guiam, da casa, dos espíritos que nos guiam pessoalmente, que guiam as nossas famílias, mas que também essa consolação vem por meio do estudo, vem por meio da nossa disciplina pessoal, que esse percurso para a nossa verdadeira felicidade está em nossas mãos. E esse bem-aventurados aqui também está no sentido desse reconhecimento. Quando nós estudamos, quando nós compreendemos que as aflições fazem parte da nossa trajetória como uma escada para a gente conseguir alcançar aquilo que vai nos fazer bem, isso é uma bem-aventurança. Só que Jesus, ele, espírito muito puro, muito evoluído, ele conseguia trazer em poucas palavras muitos ensinamentos. E por isso que é tão necessário que a gente se debruce muitas vezes sobre o Evangelho e faça esses pequenos recortes e conversemos sobre pequenas frases para que a gente possa ir ampliando aos poucos o entendimento daquilo que Jesus quis deixar para nós. E depois, ainda sobre as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha, que, como eu já falei aqui numa outra palestra, Gandhi disse que se ainda que todos os manuscritos, os livros das doutrinas, dos ensinamentos de Deus fossem queimados e se nos restasse o Sermão da Montanha, nós teríamos todo o embasamento moral que precisaríamos para a nossa evolução. E aqui, nesse livro, Falando a Terra, no capítulo 32, pelo Espírito Mariano, vem a psicografia de Chico Xavier nos dizer algo que é um pouco impactante quando a gente pensa no Sermão da Montanha, no quanto Jesus trouxe a consolação por meio de frases tão belas. O Espírito Mariano faz a seguinte reflexão. Ele diz assim: a palavra do Cristo no Sermão da Montanha contém mais desafio do que reconforto. Quando eu li isso, eu fiquei um pouco chocada, para ser sincera, porque o Sermão da Montanha é tão poético, é tão sensível, é tão lindo. E como assim contém mais desafio do que reconforto? E aí vem uma coisa, gente, que é assim: Jesus sabia da nossa necessidade infinita de sermos consolados, porque éramos ainda muito pequenos, muito frágeis, muito ignorantes. Então, tal como nós fazemos com uma criança, quando a gente precisa ensinar algo básico, a gente fala devagar, a gente canta uma musiquinha, a gente usa diversos recursos para alcançar a criança, o entendimento que ela precisa ter sobre aquele conceito que é mais desafiador. Jesus falou muito amorosamente para que nós pudéssemos nos sentir acolhidos naquele momento, mas ao mesmo tempo ele estava deixando uma lição para ser revisitada, porque nós precisamos nos debruçar agora sobre esses ensinamentos com uma postura diferente, com uma postura, sim, de que em alguns momentos nós vamos precisar ser consolados, mas em outros momentos a gente precisa tomar as rédeas da nossa própria vida e sermos obreiros na seara do Mestre e não somente pacientes. Então, aqui eu trouxe uma figura, uma ilustração da cura que Jesus realizou com um paralítico de Betesda. Betesda era uma região, um local onde havia uma grande construção que minava água. E as pessoas da região acabaram construindo ali uma espécie de piscina. E essa piscina ficava numa região que ventava muito. E quando ventava, essa água ali que minava, ela acabava formando ondas e até alguns borbulhos.
As pessoas da região, elas se aglomeravam porque elas acreditavam que aquele movimento da água era provocado por anjos, e as pessoas que pudessem adentrar ali poderiam se beneficiar de uma possível cura. E esse paralítico, ele frequentava essa região há muitos anos em busca de cura. E Jesus, o vendo ali e já o reconhecendo como um necessitado de muitos anos, ele pergunta para o paralítico: queres se curar? Ao que o paralítico responde: sim, Senhor, eu quero me curar, mas não tenho quem me lance às águas. E sempre que consigo me aproximar, há alguém que entre antes no meu lugar. Porque eles acreditavam que a pessoa que entrasse antes e conseguisse desfrutar daquele borbulhamento primeiro seria o atendido pelo anjo, quando na verdade há diversos estudos falando que esse borbulhamento e essa ondulação fazia parte ali de um movimento natural, de um fenômeno natural, mas que as pessoas atribuíam a sua melhora por essa movimentação das águas até a própria temperatura a uma possível cura. E Jesus se enterneceu desse coração tão aflito e para ele disse: levanta-te, pega o teu leito e anda. E aqui tem um ensinamento muito belo de Jesus, porque primeiro vem o consolo: levanta, estende a mão ao que o homem consegue se levantar. Mas depois ele diz: pega o teu leito e anda. Isso é um convite para todos nós. Pega o teu leito, pega a tua experiência, pega isso nessa vida que te fez sofrer e anda. Ou seja, isso que está acontecendo, inclusive com todos nós agora, que está super desafiador em todos os sentidos, vamos pegar todos esses ensinamentos, esses convites duros que estão sendo feitos a cada um de nós, de alguma forma, por alguma porta, e vamos para frente, vamos caminhar, vamos pegar aquilo que nos faz sofrer e não ficar chorando, porque nós somos todos os dias consolados, de alguma forma. Talvez a gente nem consiga reconhecer, mas às vezes eu saio meio para baixo de manhã, né, indo para o trabalho, e a hora que eu vislumbro aquele céu azul, nossa, me dá um alento. Que eu vejo aquela represa, que eu moro perto do moro no Parque da Represa, tem aquela represa, o contraste do céu com a água, passam uns pássaros, eu falo, meu Deus, Deus existe. Deus está aqui, Ele está nos dando isso todo dia. Isso já é um consolo. Isso já é um aviso dizendo, eu estou aqui. Agora, o meu leito eu tenho que pegar e tenho que carregar e tenho que ir à frente. E todos nós na nossa caminhada, né? Então, essa questão do consolador é abordado também por Emmanuel. Eu não consigo abordar um evangelho sem tocar no nome de Emmanuel, porque ele é simplesmente fantástico. Ele consegue pegar uma palavra e explicar em muitas aquilo que nós não conseguiríamos entender. Então, no capítulo 6 do livro Opinião Espírita, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no livro Aí que está a Opinião Espírita, sobre a doutrina espírita, que nós reconhecemos como consolador, Emmanuel nos diz: o consolador prometido por Jesus, o Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. Ou seja, está na hora da gente parar de chorar e bater o pé como espírito ainda na trajetória, como crianças espirituais, e reconhecermos que é a consolação, mas a chave da nossa libertação está em nós e nas nossas atitudes.
quando Jesus disse para o paralítico, pega o teu leito e anda, a cura foi o consolo, mas Jesus sabia que se ele não mudasse de atitude, ele voltaria a adoecer, ele voltaria a enfrentar aquela dificuldade. Em outras passagens, disse que Jesus encontra com esse paralítico e ele, na oportunidade, diz: vá e não tornes a pecar. Depois, Emmanuel nos diz: derrete as algemas de tristeza que lhe aprisionam o sentimento na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte e clareia-lhe o raciocínio na consoladora luz da sobrevivência para além da estância física. Olha que coisa bela! Ou seja, todas as dores relacionadas à perda de entes queridos, à perda de toda essa humanidade que está partindo de uma hora para outra, sem sobreaviso, sem planejamento, tudo isso, da perspectiva de Deus, tem um planejamento, tem uma explicação. E por último, solucionando em cada um de nós os problemas da evolução e do ser, da dor e do destino, o Espiritismo é o facho libertador, desatando correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo cativeiros da ignorância. Esse último parágrafo é fantástico, porque também nos é um belo puxão de orelha. Ele diz: você tem o direito, sim, de chorar, mas é obrigação caminhar. Você tem, sim, possibilidades de reconhecer obstáculos, mas tem o dever de tentar sobrepô-los. E nós hoje somos bombardeados com tantas mensagens mentirosas, com tanta gente mal intencionada. Não nos deixemos cair nas malhas da ignorância. Nós temos a doutrina espírita para nos guiar, que caminha junto com a ciência. Então, deixemos receitas fáceis e encaremos esse momento da nossa vida com maturidade. É um momento difícil à beça. Ninguém está dizendo que não é. Mas a gente tem a luz da doutrina espírita, o Consolador e Jesus para ajudar a cada um de nós a seguir nesse caminho e chegarmos vencedores como espíritos livres e na senda do progresso tendo alcançado um passinho a mais. Eu agradeço aí pela paciência de ter aí ouvido o Evangelho por meio do meu olhar, né? Mas que espero ter contribuído aí de alguma forma. Obrigada, gente. Imagina, Luciana, obrigada como sempre por ter trazido para a gente o seu olhar. Cada um aqui traz o seu e a gente abre oportunidade para as pessoas trazerem alguma contribuição. Quem tem alguma coisa a comentar dessa passagem que a Luciana trouxe do Consolador? Obrigada, então. Bem, a gente tem agora uma página para ler do livro Pão Nosso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Acho que vocês estão vendo, eu vou virar para cá, porque tá aqui. Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus e vos ameis uns aos outros. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas.
Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porém, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Nossa, foi forte esse aqui, um puxão de orelha. Um puxão de orelha, eu acho que em todos os sentidos, assim, que eu falo, né? Porque... Calma aí, deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês estão me vendo. No sentido de que muitas das vezes a gente acaba perdendo a essência, né? O que ele fala aqui, da gente querer uma fórmula sagrada, ao invés de realmente nos colocar ao trabalho e confiar naquele trabalho que a gente é convidado para realmente viver esse espírito de equipe. E a questão aqui, quando ele fala, né? A solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço. Se a gente está num ambiente, por exemplo, vou dar um exemplo no João Batista, que é um ambiente de serviço para a gente ajudar, se ao invés de ir ali, trabalhar, ajudar o próximo, que seja espiritualmente, que seja materialmente, com as mães, com as sacolas de alimento, fazendo uma lasanha, ao invés da gente ir fazer o serviço, a gente vai lá para criticar ou para falar sobre aquele que está fazendo algum tipo de trabalho que você não acha que é o melhor trabalho que ele está fazendo, que a gente começa a colocar essas nossas opiniões para criticar, a gente perde aquele espírito do trabalho, né? O espírito da fraternidade. E aí também, né, ainda tem uma coisa maior quando a gente olha pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil, né? A solidariedade de uns dos outros no caso da pandemia que a gente está vivendo. Talvez nós aqui estejamos fazendo a nossa parte, mas será que está todo mundo fazendo a sua parte? Se tivesse mesmo todo mundo fazendo a sua parte, será que a gente ia estar um ano depois ainda aqui, reunidos através do Zoom? Eu amo o Zoom porque permite a gente que esteja aqui. Eu estou vendo a Fátima, que eu estava com tanta saudade, todo mundo. Mas ao mesmo tempo, a gente poderia talvez reduzir esse tempo do online e estar um pouco mais próximos. Então, a gente vê, né, na televisão, festas clandestinas, as pessoas viajando e depois voltam para casa, famílias todas contaminadas. Então, assim, como é que a gente faz a nossa parte no nosso dia a dia? Né, para a gente realmente ser solidários, a gente ter essa solidariedade legítima, não é uma demagogia, fingir que está fazendo a sua parte, é realmente fazer, porque Deus fala aqui, né? Fala aqui no texto, toda a obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Então, assim, a nossa vida aqui é uma obra. Ela pode ser honesta se a gente decide ser honesta. E a gente vai ser abnegado se a gente realmente decide viver a nossa vida e passar por aquilo que a gente precisa passar. E se a gente realmente pedir ajuda, a gente tem quem ajude a gente. Mas a gente precisa realmente lembrar e receber, aceitar a resposta. Pode não ser a resposta que a gente quer, ainda tem isso, né? Que muitas das vezes a gente quer que seja só aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, e às vezes vem de formas meio tortuosas. Vem mais um obstáculo para você passar, para você realmente se garantir que você está naquele caminho correto. Então,
olhando aqui, né, para essa questão da assistência, não falta assistência. A gente tem a quem pedir, a gente tem o nosso grupo, né, onde se apoiar, se a gente precisar conversar com alguém, trocar uma ideia, a gente precisa contar aqui com a gente como um grupo de solidariedade, porque esse é o trabalho do Centro Espírita, de dar apoio, né, ao nosso grupo e aqueles que venham precisar, e o quanto que a gente realmente traz esse trabalho de assistência, um trabalho verdadeiro, um trabalho que a gente não fique criticando, e sim estendendo a mão, e sim ajudando para que realmente os resultados sejam cada vez melhores. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Queria chamar a Gracinha para a gente fazer as nossas vibrações. Tem que abrir o som da Gracinha aí. Tá fechado o som da Gracinha. Agora sim. Agora sim? Sim. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva vocês todos. É uma alegria muito grande ver o sorriso da Fátima junto de nós, a participação dela, né, gente? Saudades, viu, menina? Momento de emoção agora. Então, vamos continuando, né, dando continuidade ao entendimento do nosso Evangelho, esse momento tão fraterno que nos encontramos nessa noite, e poder também fazer a nossa parte, que é através das vibrações, nós podendo mentalizar Deus, Jesus Cristo, junto de nós, junto à equipe espiritual aqui presente, para que possamos nos doar, que possamos sermos úteis nessa seara de Jesus. E vamos, então, através das nossas vibrações de amor, poder envolver a todo o nosso planeta Terra em muita luz. E que essa luz vinda do nosso Pai maior possa envolver a todos os países, a todos os povos, dando a eles todo o amparo espiritual que necessitam neste momento, e que eles possam se fortalecer na fé e no amor e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vibremos assim pelos hospitais, sabemos quantas criaturas que estão ali em desespero, que as nossas vibrações de amor cheguem até esses irmãozinhos, amenizando os sofrimentos de cada um. Vibremos também pelos idosos, idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possam conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, união entre esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos parentes que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos, Senhor, por aqueles irmãozinhos que se encontram depressivos, Senhor. Que a espiritualidade amiga possa chegar até esses irmãos, dando a eles todo o auxílio espiritual que necessitam. Vibremos também por todos os trabalhadores que se encontram desempregados nesse momento. Que a espiritualidade amiga possa os auxiliar para que eles consigam novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos, Senhor Jesus, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos também, Senhor, por nossos irmãos desencarnados, onde quer que se encontrem, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partirem e deixarem saudades, que recebam todo o nosso amor e que recebam toda a nossa gratidão. Vibremos nesse instante pelo nosso Brasil,
Momento esse que nós passamos por grandes desafios, que possamos, Senhor, junto a Ti, termos entendimento dessa situação e que sabemos que nada é por acaso e nada dura para sempre. Uma hora ou outra tudo há de melhorar, porque sabemos que estão dando toda a força, todo amparo espiritual a toda a humanidade sofredora. Vibremos, Senhor, pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas. Vibremos por esta casa que nos acolhe no nosso dia a dia, por todos os trabalhadores que faz parte desta casa abençoada, que sejam amparados de luz e de amor. E vibremos por todos nós que aqui estamos encarnados e também os desencarnados, para que possamos receber a paz, a luz, o amor dentro de nós e sabedoria, Senhor, para dirigirmos a nossa vida com cautela, com benevolência, com gratidão, Senhor. E assim nós vibremos por nós mesmos, para que possamos melhorar no nosso dia a dia, que possamos sermos bons cristãos, colocando em prática o ensinamento de Jesus e podendo ter condições de auxiliar as pessoas que nos procuram no nosso dia a dia e com aqueles que convivemos também. Que a paz, o amor de Jesus envolva todos os corações, encarnados e também os desencarnados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Gracinha. Obrigada, amores. Fatiminha, um beijo. Para você também, para vocês todos. Obrigada. Vamos fazer a nossa prece final. Você está com o microfone desligado, Ana. Ai, desculpa. Desligou do nada. Vamos, então... Eu comecei a prece, não? Tá, vamos lá. Então, vamos nos desenvolver nessa energia dos nossos mentores espirituais que nos permitiram estar aqui hoje nesse momento tão emocionante, nesse momento de aprendizado, nesse momento de encontro dos corações amigos em prol de uma causa maior, em prol do nosso desenvolvimento próprio, em prol da vibração positiva pelo nosso Brasil, pelos povos, pela nossa evolução. Que a gente possa sair daqui mais aconchegados, nos sentindo mais amados, mais em paz, e que a gente possa voltar na próxima semana e reencontrar os nossos amigos, reencontrar o conforto que a gente tem aqui toda sexta-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, gente. Obrigada, Fátima, olha, adorei ver você. Boa noite a todos. Ai, Fátima, que bom te ver. Que bom. Bom fim de semana a todos. Tchau, Silvana. Bea, Boa noite, Fátima, aí, Ana Tchau, Paula. Thaís. Bea, boa Muito noite. bom Boa te noite. Tchau, ver. Thaís. Oi, Silvano. Tchau, Tchau, seu Antônio Bea. Carlos. Tchau. Luciana, muito É obrigada. muito bom te ver, Fátima. Tchau, Lúcia. Obrigada, muita emoção, muita emoção. Tchau, Muita Ana. emoção. Tchau, gente. Beijo, Tchau, beijo, bom fim de Fátima. semana. Olha, eu tô morrendo de vontade de Tchau, te dar um Lúcia. abraço. Tchau, gente. Tchau. Vocês. Saudade demais. Ai, só Saudade, Fátima. se cuida, tá? Obrigada, aparece mais. Obrigada. Não vou aparecer. Apareça, Fátima, apareça. Agora já voltei. Que bom, que Graças a bom. Deus. Que Graças a Deus, nós estamos aqui. A gente tá aqui. bom. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Um ótimo final de semana. Boa noite. Obrigada.